Olá a todos. Nós vamos estar dando início à nossa apresentação do nosso seminário, que tem como tema Manejo Profilático e Biossegurança na Aquicultura. A nossa equipe ela é formada pela Ana Cristina, pelo Breno, por mim, Alciane, pela Érica, pela Deurilene, pelo Elton, pela Milena e pelo William. Agora o Breno vai estar dando continuidade. Boa noite. Como a Alciane já falou o tema, né? E a aquicultura, né? A produção agrícola que mais cresceu no mundo, né? Em média 5% ao ano. Entre 2021 a 2018. Entretanto, né? Os produtores de peixe do Brasil aparecem em 13º no ranking mundial, logo atrás de Filipinas e Japão. Como a gente pode ver aqui neste gráfico, né, a aquicultura no Brasil, né, é o crescimento dela, né, tanto da aquicultura marinha como da aquicultura de água doce. E essa parte laranja é a pesca, né, a gente pode ver que está bem estabilizado. E aqui neste outro é o Brasil, né, que aparece em 13º colocado, como eu já falei. E como a agricultura vem crescendo muito, né, alguns estudiosos buscam, né, e dizem que a gente precisa melhorar, principalmente nessa parte de biossegurança, né, já que o crescimento vem crescendo, a gente tem que estar melhorando para não está ocasionando doenças nos viveiros e prejudicando os produtores de aquicultura. A gente vê aqui nesse slide, né, que também o manejo, né, a gente tem que prestar atenção muito no manejo. Se a gente aumenta a densidade do sistema de cultivos, a gente pode ter maior estresse para os peixes. E esses estresses para os peixes, eles ocasionam problemas, né? Doenças, já porque eles ficam com a imunidade mais baixa, então pode que um vírus ou uma bactéria pode ocasionar doença e até prejudicar o plantel. Outra preocupação que vem, né, também através da biossegurança, são com espécies exóticas, porque já se você tira uma espécie de um país para o outro e essa espécie tem alguma doença, ela pode levar essa doença para o outro país e lá, como é feito as alavinagens, né, e muda de um país para o outro, também pode aumentar as doenças e transmitir essas doenças de um país para o outro ou de uma região para outra. Então, por isso que é importante também a gente ter essa preocupação com a biossegurança. E o que impulsiona isso, né? Essa mudança aí de estar levando uma espécie de um lugar para o outro. O que impulsiona é com o aumento da apicultura, né? E como tem algumas espécies mais com melhoramento zootécnico, com melhor desempenho na aquicultura, então por isso que costuma levar uma espécie de um lugar para o outro, mas a gente tem que ter cuidado com essas doenças. E no cultivo, a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso, né, com as doenças, né. Então, como é que funciona as doenças dentro de um cultivo, né? A gente tem o hospedeiro, né? Temos o patógeno e temos o meio ambiente. Todos esses envolvidos, né, pode causar doenças. E com isso acontece que os peixes eles se tornam mais vulneráveis às infecções de patógenos, né, quando há um estressor nesse meio ambiente, num ambiente desse. Então, problemas ambientais, deterioração da qualidade da água, né? Tem que ter uma água de qualidade, a nutrição e lesões, os peixes ficam mais vulneráveis a uma doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado no sistema de cultivo. Aqui são algumas doenças, né, e patógenos já
em espécies cultivadas. Eu vou estar falando aqui principalmente de vírus, né? Entre as doenças de peixe listadas, né, pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMS, as infecções virais mais altas que são listadas hoje no mundo são em torno de 9 a 12 doenças. A doença do vírus de herpes, que esse vírus aqui é encontrado nas brânquias de carpas, né? E ele é um vírus que ainda não foi detectado ele no Brasil, mas que em países da Ásia, da Europa, ele já se encontra. Também o tiovírus, ele também não é encontrado no Brasil, mas nos países da África, eles são bastante encontrados e eles causam, principalmente nos alevinos, em grande quantidade morre os alevinos. Um dos vírus que é muito conhecido no Brasil, né, é a síndrome da mancha branca. É um vírus, né, que, como a gente já sabe, né, ele é muito conhecido, o WSSV, que apresenta características bem peculiares, como replicação do núcleo das células infectadas, além de afetar tecidos infectados no epitélio cuticular, estômago, brancas, epidências e entre outras estruturas dos animais que esse vírus afeta, né? Essa imagem aqui mostra, né, o vírus da mancha branca. Essas imagens que eu tirei do panorama da agricultura. Outros vírus, né, que são bastante conhecidos, esses vírus aqui tem no manual, né, de doenças animais aquáticas de importância para o Brasil. Esse manual é do Senar e são listadas algumas doenças esse vírus ele não é encontrado no Brasil, ainda no Brasil não foi detectado ele. O vírus da micose pancreáticas infecciosas, esse aqui é um vírus que é encontrado na tilápia, ele também não foi encontrado no Brasil. Aqui a micose infecciosa hipodermal e hematopoética. Esse também é encontrado em camarões, né? Esse vírus aqui é encontrado no Brasil. Dizem que ele é endêmico da região norte, né, do país, no Brasil. O tiovírus, que eu já falei, né? Também ele não é encontrado no Brasil, né? A infecção por vírus de salmão, né? Esse vírus aqui do salmão, ele é encontrado, também exótico, não encontra-se no Brasil, mas ele é listado pela OIS. E ele é encontrado na Noruega, Canadá, Reino Unido, Ilhas de Farol, Estados Unidos e no Chile. Aqui na América do Sul ele é encontrado no Chile. Verinha primivil da carpa. Esse aqui também é um outro vírus e esse vírus aqui, ele é presente no Brasil e em vários outros países, né? Ele é presente esse vírus, como na Rússia, Ucrânia. Então, ele é um vírus que precisa ter bastante cuidado com ele. E como que os vírus são transmitidos por eu falei lá, né, que atrás, que a gente tem que ter cuidado, né, com as espécies de peixe, né, quando se faz esse transporte dela, né? Você tira de um país para o outro para cultivar, de uma região para outra. Por quê? Porque a transmissão do vírus, ele é transmitido horizontal, né? Através da eliminação nas fezes, urinas, fluidos corporais, sêmen ou fluidos ovarianos liberados na água, né? E a transição vertical, que é o vírus presente no reprodutor. Aqui que está o problema, né? Quando a gente leva, principalmente quando a gente também muitas das vezes tira da natureza, né? E aí aqui está no reprodutor, ele vai passar para a prole, né? Para os
os filhos ali. Então, esses já vão doentes. Por isso que o plantel todo, muitas das vezes, é infectado, né? Porque você já, quando você reproduz esse seu animal, ele já está com aquele vírus presente nele. Aqui são a importância, né? Essa imagem aqui é da Aquicultura Brasil, ela mostra bem isso, né? Importação de outros países, utilização de espécie nativa, aquisição e manutenção de reprodutores, né? Aí vai para a produção de alevinos. Para onde é que vai? Para engorda, né? Tradicional, e pesqueiro. Pesqueiros são os pesca e paga, né? Tanque e redes. Ou seria tanque de terra, tanque escavado, que é só para ilustrar que vai depois para onde? Vai para o cultivo, né? E aí, por isso que muitas das vezes acaba infeccionando todas as espécies. Meu amigo vai dar continuidade agora no nosso trabalho, o Will. Boa noite a todos. Falando um pouco aqui da prevenção, né, e controle de doenças virais na aquicultura, a aquicultura ela tem aumentado grandemente, né, o seu cultivo, né, nas últimas décadas. E com esse aumento, também aumentou, né, o surgimento de doenças virais, né, na aquicultura. Então, alguns desses vírus, né, que surgiu, como o colega Breno já falou, eles provocaram grandes danos, né, no cultivo. Então, diante do surgimento desses vírus, houve a necessidade, né, de criar controle, né, criar medidas protetivas, né, para controlar que esses vírus venham se proliferar e chegar até acabar com o cultivo. Então, para essa implementação, né, aí surge a implementação da biossegurança em postos de criação de reprodutores. Então, a biossegurança nada mais é do que as medidas, né, que impedem que esses agentes infectuosos sejam instalados, né, no cultivo. Então, ela tem uma grande preocupação, né, de diminuir esses agentes aí, né, de vir em forma de proteção para garantir, né, que se tenha um cultivo de reprodutores saudáveis. E na triagem de rotina de matrizes de ovos, é fundamental, né, que tenha esse controle, né, os estoques das matrizes, né, devem passar por esse controle e deve seguir também, né, os manuais de procedimentos operacionais. Esses manuais, né, vão garantir que sejam implantadas, né, todas as medidas da biossegurança nos postos de reprodutores e com isso vão garantir que esses reprodutores estejam em condições favoráveis, né, para fazer a reprodução, e caso esteja contaminado com algum vírus, ele vai ser retirado para que não venha produzir os alevinos infectados. Pode passar. E então, diante disso, algumas medidas, né, também devem ser tomadas, medida física de controle de doença. Uma dessas medidas é a quarentena, e os colegas vão falar mais detalhadamente na frente, né, sobre a quarentena. Mas a quarentena nada mais é do que pegar, né, o estoque que foi recém-adquirido e colocar ele em quarentena, né, para que ele possa, se caso ele esteja com alguma doença, ele não venha infectar o plantel que já está ali. E a vacinação também, que é muito importante, né, ter essa vacinação. Então é recomendado que as espécies, né, de peixe que forem adquiridos, que eles estejam vacinados antes de ser colocados junto com as espécies que já estão ali no ambiente. Então é recomendado também que faça essa vacinação para ter esse controle da biossegurança.
a regulação da temperatura. E é recomendado também, né, que tenha esse controle da temperatura, até porque alguns vírus, né, eles se reproduzem em determinadas temperaturas. Então, é importante fazer essa avaliação da temperatura. O uso da densidade de estocagem também é importante também ter o controle da densidade de estocagem para não vir colocar alta densidade, né, de estocagem, que isso aí pode aumentar a transmissão de doenças virais entre os peixes, né? E também o estresse, com esse aumento da densidade, pode ocasionar o estresse, e isso pode ser mais uma forma deles estarem suscetíveis a doenças. E a filtração de irradiação da água de entrada usando luz ultravioleta. Então, esse também é outro controle, né, que pode ser aplicado para reduzir as chances do aumento dos vírus no cultivo. Pode passar. O controle químico, controle viral químico, então aqui tem uma tabela, né, que mostra esse controle químico, ele se dá pelo uso de substâncias químicas, né, para inativar os patógenos no cultivo da aquicultura. Então, nessa tabela a gente pode ver as dosagens de diferentes compostos químicos para o tratamento de doenças virais nos peixes. Então, aqui, né, nessa tabela, a gente pode ver a quantidade, né, os compostos químicos, no caso do clesol, do metanol, o etanol. Então, aqui a gente vê o composto, a inscrição dele, né, e quais são as doenças virais e qual a concentração, né, a duração deles. Então, é mais um passo importante, né, da biossegurança para seguir, para ter sucesso no cultivo. Pode passar. E as medidas de controle biológico. Então, essa medida de controle biológico aqui também é mais um passo para ser seguido, né, para ter o sucesso aí na aquicultura. Então, esse processo ele envolve o uso de processos biológicos, né, para proteger a infecção viral dos peixes. Então, esse processo ele inclui a vacinação, né, como já foi dito anteriormente, que através dessa vacinação vai trazer a imunização, né, dos peixes. Então, existem vacinas que são replicáveis, né? Existem dois tipos de vacinas, as replicáveis e as não replicáveis. Então, essa vacina tem a vacina viral, de vírus inteiro inativado. Então, ela representa, né, a maioria da proporção das vacinas, né, que são utilizadas atualmente na aquicultura. Então, atualmente é uma das vacinas que é bastante usada, né, que elas fazem essa inativação do uso de compostos químicos. E uma das funções dela que através dela vai se replicar e vai diminuir a infecção dos vírus, né, que eles venham se multiplicar. E a vacina de vírus vivo, que ela já vem fazer parte da vacina replicável, né, que também é bastante utilizada, e reduzir também reduzir a infestação desses vírus. Então, além dessas vacinas, existem vários outros tipos de vacinação que são usadas na aquicultura, né, para ter o sucesso aí do cultivo. Então, todos esses passos são muito importantes para seguir da biossegurança para manter o controle das doenças virais no cultivo.
Agora a colega Ana vai estar dando continuidade. Então, eu vou estar dando sequência à nossa apresentação, falando um pouco sobre as doenças bacterianas e fúngicas na aquicultura e o seu controle. Bem, as doenças bacterianas, elas são ocasionadas de bactérias gram-positivas e também as gram-negativas. Essas doenças são grandes obstáculos nas criações, destacando-se as bactérias dos gêneros Streptococcus sp, Streptococcus acalatii, Flavobacterium columinare e também as pertencentes ao grupo das Aeromonas móveis. A columinares, também conhecida como doença do algodão, doença do Sad Black e boca de algodão, é uma doença bacteriana que afeta os peixes de água doce, especificamente os em condições mais quentes. A mesma, ela não afeta os peixes mantidos em condições de água salgada, onde os surtos dessa doença são onde são causados mais por flutuação de temperaturas, traumas e má qualidade da água do ambiente em que se encontram. A doença do algodão, ela apesar de afetar os peixes de água doce e também das condições de água salgada, ela já foi identificada em frutas arco-íris, onde elas foram resultado de Flavobacterium columinare, que geralmente são cultivadas em águas frias. Esses casos são exceções, poucas exceções que acontecem, porque é mais propício a acontecer e mais provável acontecer nos peixes de água salgada. São raramente ocasionadas em peixes que são cultivados em águas frias, não em temperaturas mais quentes, como é o considerado mais propício para a mesma. O diagnóstico dessa doença ele é dado através de microscópico, por teste de padrão com corante vermelho Congo, teste de catalase e oxidase e também através do iniciador de PCR. Esse diagnóstico ele é dado através de uma montagem úmida de materiais que são raspados das lesões dos peixes que são encontrados com essas infecções e levado ao microscópio, onde é observado as colônias de um palheiro de características onde é possível observar a Flavobactéria de columinare e também nas lesões que são apresentadas no dorso de cela, onde elas se assemelham a uma mancha de coloração cinza na pele. E em questão também dos testes padrões com os corantes vermelho Congo e os testes de catalase, oxidase e que feitos padrões para a identificação da mesma. Já os sintomas que são mais visíveis e presentes nessa doença é a apresentação da letargia, onde o peixe começa a apresentar uma profunda inconsciência, uma incapacidade de reagir e até mesmo se expressar de forma natatória. A natação se torna mais fraca, manchas aparecem na coloração mais brancas na pele ou até mesmo nas barbatanas, e as ulcerações, quando são mais graves infecções, ou seja, essas lesões superficiais no tecido cutâneo, elas ficam mais aparentes. E como controlar ou tratar essa doença na espécie, no pescado em questão? A doença ela pode ser controlada e tratada com a manutenção da qualidade da água, redução dos fatores de estresse, uma dieta adequada, tratamento com terramicina e profiláticos, podendo ser cloreto de sódio, acrifabina, sulfato de cobre ou até mesmo sal, assim como a vacinação contra a Flavobactéria columinare. Outra doença característica é o apodrecimento das barbatanas e caudas. Essa doença ela é causada por aeromonas, pseudomonas e Flavobacterium sp. Esse apodrecimento das barbatanas e cauda, ele tem como causadores as más condições ambientais, as altas temperaturas, onde elas podem ser acometidas pelos fungos ou até mesmo por manterem contato com outras espécies também contaminadas pela doença. Ou seja, quando ela entra em contato com uma outra espécie contaminada, ela é atingida e também passa a acometer o apodrecimento da barbatana. E os sintomas que são identificados na mesma é mais a vermelhidão
no corpo do pescado, o apodrecimento das barbatanas, que é mais específico, como já se diz o nome, úlceras no corpo e também a perda de apetite. E como é identificado esse apodrecimento da barbatana, o diagnóstico ele é mais identificado na presença das erosões, que são acometidas nas nadadeiras e nas brancas, onde também através de microscópicos é feita uma análise, um isolamento bioquímico também das colônias bacterianas e a identificação da mesma. O controle e o tratamento do apodrecimento das barbatanas é quase aparente a todos os demais que serão ainda apresentados pela frente, que é basicamente controlada e até mesmo tratada pela manutenção da qualidade da água, assim também como o cuidado no manuseio, com a temperatura também que é mantida a espécie e o controle constante com tratamento com sal e até mesmo com iodato e os antibióticos. Já a sepse hemorrágica, ela é uma doença que tem como causadores algumas bactérias diferentes, onde elas incluem tanto as aeromonas SP como as pseudomonas. Esse fato ele acontece bem disperso de outras espécies, de um peixe para outro, onde isso é mais causado assim, por uma má qualidade de água, como acontece com as demais doenças. É mais desencadeado, sofre mais, cresce mais com a má qualidade da água. Essa doença ela é mais comum nas tilápias e também nos bagres, que os sintomas são semelhantes também aos demais, como as feridas e as úlceras, que são abertas, que é um dos maiores sintomas dessa doença, assim como também a vermelhidão, que é apresentada nas barbatanas, a mudança da cor do corpo e também a perda de apetite. E o diagnóstico dessa doença ele é realizado por testes com dessa identificação através do protocolo de PCR. É o diagnóstico feito com mais precisão, diagnosticado pelo protocolo de PCR. E como tratar essa doença é basicamente com a boa qualidade da água, que é o fator mais importante, para o controle e tratamento, além também da questão de que se deve evitar uma superlotação das espécies. Não deve ter um acúmulo grande das espécies, deve-se fazer uma análise, um cuidado maior para não manter em excesso. Também um manuseio excessivo pode controlar os cuidados, uma análise mais precisa, e quando identificado os peixes infectados, esses mesmos eles devem ser isolados e até mesmo tratados com antibióticos, tirados junto aos demais que ainda não possuem infecção para que não se generalize. Agora o meu colega Elton vai estar dando seguimento à nossa apresentação. Bom, dando seguimento sobre as doenças bacterianas, eu vou falar um pouco da furunculose. A causa dessa doença é uma doença infecto-contagiosa que ela é provocada pela bactéria Aeromonas salmonicida. Ela acomete principalmente os salmonídeos, que são as trutas e os salmões, né? Essa doença ela tem ocorrência global e também isso inclui também em peixes de aquário. O seu diagnóstico consiste em isolar bactérias em CBB e TSA. E o importante na hora do seu diagnóstico também é observar que essas bactérias elas formam as colônias azuis. O teste padrão que inclui para essa doença é o teste de urease, gluconato, ornitina, dihidrolase, além de usar também PCR no RNA16S.
Essa doença, ela existe em 4 quadros clínicos básicos, que são: o primeiro estágio é o latente, o segundo é o subagudo, o terceiro é o agudo e o quarto crônico. O período de incubação dessa doença varia entre 5 e 10 dias. Seus principais sintomas a formação de abscessos no corpo do animal, posteriormente evoluindo para ulcerações. Essa bactéria facilmente provoca um quadro septicêmico, que é culminado em esplenomegalia, ertenite, hiperemia da bexiga natatória, peritonite e presença de máculas no fígado. A mortalidade dessa doença é numa faixa de 20 a 50% quando não há intervenção médica. E os peixes que se curam por resto da sua vida, apresentam essa bactéria. Eles viram portadores do agente. Já no tratamento e no controle, o tratamento deve ser feito a desinfecção superficial dos equipamentos utilizados no manejo do animal, né? Uma forma de tratamento dele é a vacinação contra a bactéria. E o importante também no seu manejo do tratamento é isolar os peixes infectados dos saudáveis para não disseminar a doença. O remédio utilizado, né, nessa doença é o antibiótico. Pode ser usado com antibióticos, que pode ser o oxitetraciclina, sulfadiazina, sulfamerazina e sulfadimectocina, e também o sulfato de streptomicina. A próxima doença que eu vou falar das bactérias é a doença bacteriana nas brânquias. Essa é uma doença causada pelos flavobacterianos columinários. Ela é uma infecção secundária, que é uma secundária nas brânquias que foram previamente irritadas por alto nível de amônia na água. Ela é muito comum quando não há o manejo adequado dos cultivos, né? Ou também no ambiente natural, quando a água está muito eutrofizada, né? Ela é comum em águas com má qualidade, quando tem muita presença de amônia. Seus sintomas consistem na destruição do tecido branquial e a massa bacteriana visível nas brânquias. Como a gente pode ver na imagem, há uma massa branca visível nas brânquias. Não. O seu diagnóstico ele já pode ser feito por exame microscópico de montagem das brânquias úmidas, que revela que as bactérias em deslizamento de movimentos lentos. E mais tarde há o isolamento das bactérias em meio seletivo, como o H. citofágo e meio Hudsonshot. Essa produz colônias amarelas pigmentadas com rizóides ou aparência de raiz. E é utilizado também o protocolo de PCR com primers direcionados para a doença. O seu controle e tratamento pode ocorrer possuindo uma boa qualidade de água. Não haver superpovoamento, tem que ser respeitada a densidade, né? Na forma de controle, quando for percebido essas doenças, é utilizado o sal não ionizado. A concentração que se deve usar é 1 kg de sal para 1000 litros de água, né? E também pode ser também utilizado algum desinfetante. Um exemplo que eu posso dar é o permanganato de potássio. E usar também um ácido oxólico misturado junto com a ração, né? Pronto. A próxima doença que a gente vai falar aqui é o streptococose. Essa streptococose ela é causada pela bactéria Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalácea.
Essa doença ela é principalmente observada na tilápia, mas ela pode ocorrer também em outras espécies, né? Tanto de água doce como de água marinha. O seu sintoma principal é a opacidade nos olhos, né? Os olhos ficam esbranquiçados, também ficam hemorrágicos. Isso pode ocorrer em um olho ou nos dois. E também outra característica importante da doença é o exoftalmia, que é quando os olhos ficam salientes. No popular pode dizer que os olhos ficam esbugalhados, né? Ficam saltitantes os olhos. Outra característica também é a descoloração vermelha no ânus e na base das barbatanas. O rim, o braço e o fígado inchados. Apresenta pigmentação escura também, distensão abdominal e natação errática e em espiral, quando o corpo fica curvo, né? Essa característica da natação errática ou espiral com o corpo curvado indica que houve um comprometimento do sistema nervoso central do peixe. O seu tratamento e controle ele pode ocorrer de uso de profiláticos, como sal não iodado ou permanganato de potássio. Pode ser usado durante ou após o manuseio dos animais, né? As infecções bacterianas também, essa infecção bacteriana também ela pode ser tratada com antibiótico, como o oxitetraxiclina, sulfadimetilzina e amoxicilina. Essa doença também, quando constatado, você deve também isolar os peixes dos demais saudáveis, né? Como é uma doença fácil de ser detectada, é primordial que você selecione os peixes infectados e deixem ele em uma forma de quarentena. Outro manejo também utilizado é tentar abaixar a temperatura da água. E tratar com antibiótico na fase inicial do surto. Isso é muito importante quando o produtor já descobre a doença no inicial, nos primeiros indivíduos, né? É muito importante já separar esses animais doentes e utilizar o antibiótico. A nossa amiga Elciane vai dando continuidade, vai falar sobre as doenças fúngicas. Bom, gente, vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Me chamo Elciane e vou estar falando um pouco sobre as doenças fúngicas. Primeiramente, é interessante a gente responder algumas perguntas. Onde são encontrados os esporos fúngicos? Os esporos fúngicos, assim como as bactérias, os micro-organismos, os patógenos, eles costumam ser encontrados ali no cultivo juntamente com os peixes. Mas eles não podem afetar esses peixes saudáveis, porque esses peixes eles estão com o sistema imune fortalecido, então eles costumam ser encontrados livres ali na água juntamente com os peixes. E o que torna propício a manifestação das doenças fúngicas? Bom, e para a gente poder responder a próxima pergunta, a gente vai entender como se fosse o efeito cascata. O que torna propício a manifestação das doenças fúngicas são questões relacionadas à má qualidade da água, questões que essas alterações que ocorrem ali no meio ambiente aquático, que acabam acontecendo e causando um certo estresse nesse peixe. Além disso, deficiências nutricionais podem também causar esse ambiente propício para as doenças fúngicas, né? Porque assim é muito importante que o animal ele seja alimentado de forma correta com as suas necessidades nutricionais, porque o peixe, quando ele é alimentado de acordo com as suas necessidades, ele vai estar com o sistema imune mais fortalecido, ele vai ter mais resistência, ele vai ter um melhor desempenho. Além disso, outros fatores que tornam propício à manifestação das doenças
doenças fúngicas são questões relacionadas ao estresse, ali durante o manejo, durante a despesca, durante a biometria. Então seria interessante o produtor encontrar meios para evitar o estresse desses animais, porque os animais ali estressados, eles vão estar mais suscetíveis a essas doenças fúngicas. Além disso, a questões de altas densidades também são questões que acabam propiciando o aparecimento dessas doenças fúngicas, porque o peixe ele vai estar ali em disputa por oxigênio, ele vai estar num ambiente mais apertado e vai haver também a disputa pelo alimento, né? Então, nesse caso, alguns peixes vão se alimentar de forma adequada e outros nem tanto. Então, com isso, esses peixes que não se alimentaram da forma adequada, eles vão ficar debilitados e, com isso, eles vão estar suscetíveis a essas infecções fúngicas. Além disso, a questão de superalimentação, deve-se ter um cuidado, porque deve-se ser colocado no ambiente de cultivo a quantidade de ração que o peixe irá consumir, porque essa ração que está ali, ela vai acabar... os fungos vão acabar se propiciando dessas doenças fúngicas. E, além disso, o peixe ele possui, né, a escama e possui o muco, que é uma camada protetora, e a pele. Então, quando essa camada ela é lesionada, proporciona também o aparecimento dessas doenças fúngicas, porque o peixe ele vai estar mais debilitado. E é exatamente por isso que as doenças fúngicas elas são secundárias a esses fatores. Quando ocorre alguma alteração ali no meio ambiente, o peixe ele vai sair da zona de conforto dele, então vai afetar diretamente a saúde desse animal, ele vai estar mais estressado, então o que vai proporcionar o aparecimento dessas doenças fúngicas. Segundo o Opio et al., os gêneros mais comuns de fungo encontrados nos peixes são a saprolegnia, a Aischylia, a Aphanomyces e a branquimicose. Bom, eu vou estar falando aqui sobre algumas doenças fúngicas e a seguir questões relacionadas a tratamento, prevenção, enfim. Então, a saprolegnia. Bom, a saprolegnia é uma doença que costuma aparecer com maior frequência nas infecções causadas pelos peixes. É uma doença conhecida como doença do algodão, que ocasiona uma micose cutânea no animal. E é uma doença que ela pode ocorrer em todas as épocas do ano, e é justamente por isso que ela acaba sendo uma doença que aparece com mais frequência, porque ela acaba aparecendo em todas as épocas do ano. Então, acaba afetando tanto peixes de cultivo quanto os ovos ali, essa doença fúngica. Então, essa doença apresentam hifas que não são septadas e o conjunto dessas hifas é chamado de micélio. Nas extremidades dessas hifas acabam formando os chamados osporângios, que acabam apresentando os osporos biflagelados, que com isso fazem com que eles sejam encontrados livre na água. Então, nesse momento, esses zoosporos biflagelados, eles vão passar por um momento de repouso. Depois desse momento de repouso vai ter a formação de cistos, e depois desses cistos, eles vão emergir como os zoosporos secundários com flagelo bilaterais. E após isso, esse ciclo, eles vão acabar se implantando em animais mortos, em ração estragada. E assim, esse ciclo, ele costuma se repetir. Os zoosporos, eles ficam nesse período de repouso, depois a formação do cisto, depois eles vão eclodir zoosporos secundários. E aqui, sintomas da doença do algodão. Normalmente, esses peixes apresentam crescimento de algodão branco acinzentado ou marrom na pele, brânquias, barbatanas ou ovos. Esses fungos podem se espalhar e cobrir todo o corpo do animal ou todos os ovos incubados.
essa doença dérmica, essas erosões dérmicas, quando elas se instalam no animal, ela acaba causando um desequilíbrio osmótico ali, onde vai ter perda de eletrólitos. E com essa perda de eletrólitos, o animal ele fica impossibilitado de manter uma circulação sanguínea no corpo dele. Então, nesse caso, o peixe ele vai morrer por falta de circulação periférica. E quando essa doença ela é instalada no animal, ela tende a ser progressiva e fatal, né? O animal vai acabar morrendo. E em casos, quando essa doença ela é considerada em casos subagudos e crônicos, vai ocorrer uma invasão dos músculos e dos órgãos. E quando essa doença do algodão, ela coloniza as brânquias, né? No caso, essa doença vai se instalar no corpo do animal e nas brânquias. Então, nesse caso, o animal ele vai morrer mais rápido por conta da insuficiência respiratória e por conta desse desequilíbrio osmótico que vai acontecer. E nesse caso, o diagnóstico eles podem ser realizados através de exames de PCR ali, né, do tecido que apresenta essa doença do algodão, né, retirado uma parte desse tecido biológico que está contaminado para poder fazer essa verificação do diagnóstico através de exames microscópicos e PCR. Eu trouxe aqui uma foto do peixe beta, que é comum a gente perceber quando ele está assim meio debilitado, quando ele não quer comer, aí há uma lesão na nadadeira caudal dele e logo 2 dias ou um dia após aparece o fungo, a gente percebe o fungo nessa espécie. Bom, algumas medidas de prevenção. Manter uma boa qualidade da água para preservar a saúde desses animais, porque é o ambiente ali onde eles vivem, né? Colocar os peixes novos de quarentena é um cuidado que o produtor deve tomar para não levar esses esporos fúngicos para o cultivo onde os peixes saudáveis estão. Deve-se evitar a superalimentação e a superlotação de peixes, né, para evitar o estresse, para evitar a questão de alimentação, para que todos se alimentem de forma adequada. Realizar a desinfecção dos equipamentos usados para evitar a contaminação cruzada. Nesse caso, por exemplo, o produtor ele utiliza um pulsar no peixe que está ali com a infecção fúngica e acaba utilizando esse pulsar no ambiente onde estão os peixes saudáveis. Então, ele vai estar levando doença para o cultivo onde os peixes saudáveis estão. Então, para evitar essa contaminação cruzada, deve-se realizar a desinfecção dos equipamentos. Além disso, deve fazer o isolamento dos peixes infectados, sempre deixando eles separados dos indivíduos saudáveis, para tentar reduzir o estresse na hora do manejo, né? O produtor ele pode ver um meio de reduzir esse estresse na hora da despesca, na hora da biometria, enfim. E quando houver a contaminação fúngica, podem ser utilizados sal não iodado e peróxido de hidrogênio. E para os ovos, podem ser utilizado tratamento profilático, que contribui para o controle da infecção. Em relação a peixes ornamentais, podem ser utilizadas pomadas antifúngicas, mas no caso dessas pomadas, elas só serão eficientes se uma quantidade pequena de peixes estiverem infectados. Se estiver proliferado já, elas não farão efeito. Agora eu vou falar das doenças ulcerativas em peixes. É o principal agente associado à epizootia de doenças ulcerativas de peixes, de ambiente controlado ou semicontrolado. Bom, é uma doença que afeta tanto o peixe de água doce quanto o peixe de água salgada. Além disso, essa doença ulcerativa ela costuma receber nomes diferentes em vários países. Síndrome ulcerativa, mancha vermelha, enfim. Então, ela é uma doença que afeta tanto peixes de água doce quanto peixes de água salobra. Então, as ocorrências tendem a ser mais intensas quando as temperaturas estão abaixo de 25 graus
e quando há diminuição da salinidade da água para esses peixes de água salobra, né? Então, quando há essa diminuição da salinidade, eles ficam mais suscetíveis a adquirirem essas doenças fúngicas, né? A serem infectados por essas doenças fúngicas. E aqui alguns sintomas que esses organismos apresentam quando são infectados são a hemorragia, a ascite, perda de escama, ulceração, necrose cutânea e muscular. O diagnóstico pode ser realizado através de exame microscópico do tecido infectado para avaliar aquelas hifas, né, não septadas. Há uma forma de prevenção e controle bem parecido com a doença do algodão, né, que é sempre importante manter uma boa qualidade da água e fazer a remoção imediata de peixes infectados, para que não ocorra, né, ali uma infecção nos outros peixes saudáveis. Fazer o tratamento com profilático, como cloreto de sódio calcário agrícola, realizar a desinfecção de rotina de ovos e larvas, isolar os peixes infectados dos saudáveis e, quando há contaminação, o tratamento pode ser feito por peróxido de hidrogênio ou cloreto de sódio. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre a branquimicose. As infecções são geralmente confinadas às brancas, essas infecções causadas por fungos, né? São confinadas às brânquias. Então, essa branquimicose ela coloniza os vasos branquiais e capilares. A branquimicose ocorre em ambiente com a presença de muita matéria orgânica ali em suspensão ali no cultivo. E elas tendem a ocorrer quando a temperatura está acima de 25 graus Celsius. Alguns sintomas. As áreas infectadas elas tornam-se necróticas e cinza amarronzadas, que vai ocasionar um odor muito forte na brânquia desse animal infectado. A presença de lesões e erosões branquial, hemostasia e trombose pelas hifas, proliferação de filamentos e presença de hifas carregadas de esporos. Bom, o diagnóstico são realizadas observações macroscópicas das lesões dessas brânquias, né, que apresentam essa podridão branquial, além de exames microscópicos das brânquias infectadas. Podem ser utilizados também alguns corantes que são especiais para esses fungos, para realizar esse diagnóstico. E uma forma de prevenção é evitar o excesso de matéria orgânica em decomposição na água, para evitar o aparecimento dessas doenças fúngicas. Além disso, quando houver um surto na criação, é indicado adicionar cal virgem ali no viveiro, ali no fundo do viveiro, né? E no caso, essa cal virgem ela vai reagir com a água e vai matar esses esporos fúngicos, vai matar micro-organismos, vai matar a bactéria, assim como a ação do sol, que funciona para realizar essa desinfecção ali do viveiro para poder realizar um novo ciclo de cultivo. Deve-se realizar ainda, né, a desinfecção dos equipamentos, e o recomendado é que durante um surto deve-se suspender a alimentação, porque o peixe ele vai estar assim debilitado, ele vai apresentar sintomas de letargia, vai estar acunado, diferente, e esse peixe ele não vai se alimentar como ele se alimentava antes. Então, como ele vai estar debilitado, né, essa ração vai acabar estragando, e com isso vai proporcionar o aparecimento de fungos ali nessa ração ou em animais mortos. Então, quando houver, né, a presença desses peixes doentes, o recomendado é que ele seja enterrado em uma área afastada do cultivo, para ter esse cuidado, para não levar a infecção para os peixes saudáveis, né? E esse peixe doente ali, que morreu por conta da doença, ele pode ser enterrado com cal virgem para matar, né, esses esporos fúngicos e para evitar que essa infecção ela atinja ali o cultivo de peixes saudáveis. Bom, gente, agora a Milena vai estar dando continuidade à nossa apresentação.
Eu vou estar dando continuidade agora falando sobre a quarentena e desinfecção em ambiente de cultivo. Sabemos que a quarentena é um processo importante, né, para evitar a introdução de agentes causadores de doença em uma instalação de piscicultura, né? Então, quando a gente está trazendo novos indivíduos para a nossa produção, é importante que esses peixes passem por um período de quarentena, para justamente, se caso esses peixes estiverem infectados, eles não possam infectar os demais na instalação de produção. E nesse período, né, os peixes ficam em isolamento para que haja o monitoramento de possíveis patógenos até serem instalados como o restante da cultura. Então, qualquer tipo de cultivo que a gente está fazendo, é importante que passe por esse período para evitar que aconteça doenças, que sejam instaladas doenças no nosso cultivo, né, no ambiente de cultivo. E o período, né, da quarentena que esses peixes ficam quando chegam no nosso ambiente é de 15 a 90 dias, né? E no decorrer do período de quarentena, esses peixes serão observados quanto a sintomas de infecção como a perda de equilíbrio, anorexia, letargia, alterações na cor da pele e alterações na taxa de respiração, bem como a presença de erosão na barbatana e na pele. Então, nesse período é muito importante para que a gente observe os nossos peixes que a gente está trazendo para fazer o povoamento depois deles, né? Se caso não tiver nenhuma infecção, tiver tudo certinho. Mas enquanto eles estão sendo observados, é importante que faça esse monitoramento deles para ver se eles estão com alguns sintomas, para poder tirar e para serem tirados, né, para não causar mais infecções aos outros e continuar observando o restante da população que foi trazida, né, para ver se eles também não estão contaminados. E o diagnóstico, né, de qualquer doença que esses peixes estejam infectados no nosso cultivo, né, é o abate dos peixes. Então é importante que quando a gente identifique algum tipo de doença infecciosa no nosso cultivo, é importante que a gente retire esses peixes e abata. Faça o abate deles. Aqui são algumas atividades diárias, né, que são realizadas na sala de quarentena. Quando esses peixes estão sendo monitorados lá, nós vamos monitorar também a questão da alimentação deles, se eles estão se alimentando bem, principalmente a questão do monitoramento da água, como é que está a água, se está boa para eles lá, se não tem muita... se não está ruim a água do cultivo, né? Porque, como os colegas já falaram anteriormente, a água do cultivo também é muito importante, porque se a água do cultivo não estiver boa, pode estar propício a mais infecções, né? E outra é a inspeção e administração de profilático, que é justamente para prevenir as doenças dentro do cultivo, né? E na parte de desinfecção, né, dos viveiros ou de instalações de produção, por exemplo, nas incubadoras, é importante sempre que depois que é feita esses processos, que haja uma desinfecção, né? E geralmente a gente utiliza tanto agentes físicos como os químicos para remover esses micro-organismos não desejáveis no cultivo.
Então, sempre é importante que depois que a gente finalize esse período, tanto quando os peixes estão lá em quarentena, ou depois que a gente termina uma produção que faz a despesca, é importante que esses materiais, ou por exemplo, na foto aqui que está mostrando um viveiro escavado, né? Depois disso são feitas a desinfecção, né, desses viveiros, para poder fazer para depois ser enchido de novo e recolocado novos peixes ali. Então, esse ambiente vai estar desinfectado, né, e para que não ocorra justamente a proliferação de doenças no ambiente. Então, isso é muito importante para que o nosso cultivo tenha um bom desempenho, né? Agora minha colega Deuri vai estar dando continuidade na nossa apresentação. Bem, eu vou falar sobre as medidas de biossegurança, né? O que é biossegurança e por que é tão importante? Nos últimos conceitos, né, que foi observado em alguns artigos e estudos que nós fizemos a pesquisa, conceitos de biossegurança e de biosseguridade, eles estão introduzidos na realidade da piscicultura brasileira, porém ainda de forma assim bem discreta, né? São conceitos novos que não se tem muito conhecimento a respeito. A biosseguridade, ela reúne uma série de estratégias e ações que em conjunto promovem a interrupção da circulação de patógenos em sistema de produção animal. Esses procedimentos prezam pela saúde do plantel, né, e impedem que seja propagada contaminação. Por outro lado, as medidas de biossegurança, elas reúnem as estratégias e ações que zelam especialmente pela saúde das pessoas envolvidas, estando bastante relacionadas também com a segurança do trabalho. E os dois conceitos andam juntos e devem ser implantados na rotina, né, de qualquer cultivo, na rotina de qualquer procedimento que possa vir a ser executado em um cultivo. É importante salientar que o sistema imunológico dos peixes, ele afeta diretamente a qualidade do produto final, né? E para melhorar a imunidade dos peixes significa investir em maior resistência contra as doenças. Foram mencionadas anteriormente várias doenças que podem acometer o cultivo. E, na realidade, a implementação de programas de biossegurança tem um grande impacto em diversos setores, principalmente naqueles que lidam no consumo de produção animal de carne, peixes, frangos, né? A busca pela melhor produtividade na piscicultura é o que move trabalhos de pesquisa de todos os produtores. Nesse sentido, a biossegurança, ela é um item que está diretamente ligado à fertilidade dos cultivos de peixes, camarões e todos os organismos cultivados em ambiente aquático. Por isso, é fundamental que se tenha uma padronização. A biossegurança ocorre porque a qualidade da água, o nível baixo de estresse, o manejo adequado podem melhorar os resultados com a produção do peixe. Ou seja, assim, de forma bem simples, quando for aplicada na produção animal, a biossegurança ela pode ser definida como um conjunto de procedimentos realizados para prevenir, controlar e erradicar as doenças infecciosas dos organismos cultivados.
Um dos principais componentes que se destacam para melhorar a imunidade dos peixes, do cultivo, é a vitamina C, que é fundamental neste sentido, está presente até o mesmo na composição das rações. E essa proteção, né, evita que os animais tenham infecções. Com o sistema imunológico melhorado, a produtividade do cultivo vai além, né, de reduzir a gastos excessivos, porque você não precisa ter combate, nem existe perdas por conta de contaminação. E uma maneira bem legal de obter essa resposta positiva no cultivo é através do manejo sanitário. É fundamental manter esse manejo para que não ocorra nenhum problema em ambiente. A água, ela facilita essa propagação. Então, no momento que se quebra o protocolo e não consegue se evitar a contaminação, um único indivíduo que possa estar contaminado pode vir a contaminar todos os outros. O que é biossegurança? Resumidamente, biossegurança é um conjunto de normas e medidas empregadas para prevenir os trabalhadores de riscos biológicos e evitar acidentes de trabalho envolvendo os agentes biológicos, agindo diretamente na contenção e eliminação dos riscos de exposição. E aqui vale ressaltar também os EPIs. São muito importantes dentro da biossegurança, usar equipamentos adequados para prevenir contaminação. O risco biológico e às vezes até químico pode acontecer de contaminação de acidente de trabalho. Então, é muito importante que se use os EPIs, equipamentos de proteção individual. Como já foi dito, a biosseguridade é o termo que se refere à aplicação de normas e procedimentos utilizados na prevenção, na introdução de doenças infecciosas em qualquer local de cultivo, de produção. A utilização eficiente desses conceitos requer a identificação de todas as possíveis vias de contaminação das doenças, sendo fundamental ainda contar com controles sanitários. Então, com a junção desses dois conceitos, nós temos uma biossegurança que requer alguns protocolos, alguns procedimentos a serem tomados como medida de segurança para evitar que venham ter perdas e riscos no seu cultivo. Dessa forma, a partir deste momento, nós vamos estar expondo um protocolo de biossegurança que pode vir a garantir a qualidade, né, do cultivo dos peixes que estão sendo cultivados. Só introduza peixes saudáveis em sua fazenda livres de parasitas ou doenças. É importante ter uma boa confiança no seu fornecedor, né? Ter certeza de que os peixes que você está adquirindo, eles estão livres de doença, né, ou de parasitas. Use sempre ração de boa qualidade, né? Como foi mencionado anteriormente, a vitamina C, ela ajuda a melhorar a imunidade, que já vem complementada nas rações, mas ter uma ração de boa qualidade, que forneça os nutrientes necessários e o que a criação precisa é muito importante para que essa imunidade se mantenha em nível alterado. Coloque em quarentena qualquer novo peixe na fazenda por pelo menos 4 semanas e peixes de água fria por 8 semanas, para garantir que eles sejam saudáveis antes de apresentá-lo às outras instalações. É importante que a quarentena seja respeitada. Toda vez que for receber animais vindos de fora, mesmo que você seja de um fornecedor confiante, jamais deve colocar diretamente esses peixes nas instalações da fazenda, né? Ter um local de quarentena que seja de fácil manuseio, de fácil asepsia, para um caso de ser identificada alguma infecção. Lave as mãos antes e depois
manutenção de cada instalação de cultura de peixes e use equipamentos separados para evitar contaminação cruzada. A doença do algodão é uma micose cutânea. O controle, o movimento da água e pessoas de equipamento para a fazenda, né? Esse controle ele é fundamental, como foi mencionado, os EPIs e equipamentos da fazenda que vão além dos EPIs, o controle da água, de onde está vindo, a captação dessa água, a qualidade desta água é muito importante. E as pessoas que vão fazer esse procedimento também, não entregar pessoas de qualquer maneira, que não tenha prática, que não vão cumprir esses protocolos, esses cuidados que são muito importantes. Desinfetar lagoas regularmente para matar tanto os organismos da doença quanto os hospedeiros intermediários. Instalações de cultura infectada, vazia e limpa, desinfete e permite que fiquem ociosas por 4 dias. Prevenir a entrada de organismos da doença, impedindo a entrada de peixes selvagens usando telas. Então, são pequenos procedimentos simples que precisam ser adotados para que a biossegurança aconteça de forma eficiente, né? Desinfetar sempre os ambientes depois da despesca ou qualquer momento que seja identificada uma doença, que essas instalações sejam bem desinfectadas depois de vazias, e é importante que se deixe agir, né, os desinfetantes, os objetos de limpeza por pelo menos 4 dias. Não se recomenda que imediatamente seja feita a retomada, né, para captura de água e encher esse tanque, essa lagoa. E para prevenir a entrada de doenças, né, que, como já foi mencionado, é muito importante, através de peixes selvagens. O ambiente deve ser telado, né, para evitar essa entrada de peixes que não seja do seu interesse. Prevenir e a propagação de doenças dentro da fazenda, controlando predadores, particularmente aves e mamíferos. A proteção desses viveiros é importante, através de tela, para que evite, porque pode ser transmitido algum patógeno para o cultivo por predadores, né? Animais que possivelmente possam ir capturar esses peixes e deixar algum patógeno na água e contaminar o plantel. O saneamento por esterilização, rotinas de redes, baldes e outros equipamentos reduz a contaminação cruzada e acidental das unidades culturais. É importante que jamais, antes de usar em um outro ambiente, seja esterilizado. Jamais se deve usar o equipamento, balde, seja ele qual for, né? Balde, malhas, redes, utilizado em um tanque. Jamais você deve usar em um outro local antes de que seja feita essa esterilização. Então, manter essa rotina é muito importante para que exista a qualidade da biossegurança. Garantir a qualidade do abastecimento suficiente de água com oxigênio dissolvido e adequação de livres de poluição. A qualidade da água é um dos fatores principais. Todo o manejo é necessário, mas se a qualidade da água não estiver legal, com certeza não vamos conseguir, porque isso afeta tanto o sistema imunológico, baixa a qualidade do cultivo, quanto interfere, né, causando estresses e incômodos nos organismos. Se o oxigênio for de baixa qualidade, né, se for um baixo oxigênio, a água ali tiver ou águas contaminadas, elas podem vir a causar estresse e contaminação. Mantenha o ambiente limpo da lagoa, controlando de plantas
e equilíbrios adequados de fitoplâncton e zooplâncton. Recomenda-se a desinfecção regular da lagoa. Então, controlar a proliferação de microalgas, de zooplâncton também é muito importante, porque assim como eles durante o dia podem produzir oxigênio, as microalgas elas podem consumir, né, o oxigênio produzido durante o período da noite, que não tem luz. Então, isso pode vir a prejudicar, e numa noite dessa, uma madrugada qualquer, perder todo o cultivo por falta de oxigenação. Prevenir a propagação de doenças dentro da fazenda, controlando predadores, particularmente os aves e mamíferos. Mantenha os peixes em condições livres de estresse controlado, controlando a densidade de estocagem, mantendo diferentes tamanhos separados para reduzir o combate. Fornecendo o fornecimento adequado de alimentos e o manuseio de peixes corretamente. Então, esse é o protocolo, né, segundo este artigo que nós utilizamos, que nos dá o procedimento passo a passo, orientações básicas de como se deve agir para manter a biossegurança dentro de um cultivo. E ressaltando, né, que é muito importante também não só cuidar dos animais, mas também cuidar da sua própria segurança com o uso dos EPIs. A partir de agora, a minha colega Érica vai dar continuação. Bom, eu vou estar falando sobre investimentos para melhorar a saúde dos animais aquáticos e prevenção de doenças, né? E como foi falado anteriormente, né, pelos demais colegas, a aquicultura é um setor que tem crescido de forma considerável. E para garantir o seu sucesso é necessário que faças alguns investimentos, né? Como a questão de investimento em pessoal, pesquisadores, como os investimentos em pessoal e pesquisadores qualificados. Nesse caso, né, é um ponto muito importante para se investir, porque essa mão de obra qualificada, né, esses pesquisadores qualificados, eles são muito importantes, né, porque são fundamentais para fazer os estudos sobre as doenças fúngicas, bacterianas e virais que podem ocasionar numa aquicultura, né. E esses estudos, atualmente, eles são muito escassos, então é muito importante que haja esse tipo de investimento. Um outro investimento essencial é investimentos em pesquisa para desenvolvimento de bioterapeutas relevantes e quimioterápicos. Muitos estudos que foram feitos revelaram que o tratamento, né, com esses quimioterápicos, eles apresentaram um resultado bastante satisfatório e eles podem até ser substituídos, né, por drogas, assim, em vez de usar drogas que são cancerígenas, né, como a formalina, pode ser usado esses quimioterápicos, né, que são os medicamentos naturais. Outro ponto importante para investir é investimentos em laboratórios bem equipados, que um ponto vai levando ao outro, né? Que tem essa necessidade de investir em laboratórios, pois eles são essenciais, né, para o diagnóstico de surto de doenças e outras técnicas. E eles também, se formos voltar aqui para o Brasil, eles ainda estão... poderiam estar mais investidos, né? Poderiam ser bem maiores. Os investimentos também na capacidade institucional, que rege as questões sanitárias dos organismos aquáticos, né? Pois essa questão, essa capacidade institucional, se a gente for analisar, há muitas controvérsias. Então, os investimentos para que entre uma espécie de consenso, para quando ou o psicultor ou o pesquisador for olhar essa questão institucional, não haja muitas questões assim duplas, né, que cheguem a uma só conclusão. Esse também investimento em vigilância de rotina, essa vigilância de rotina, ela tem papel primordial para detectar e prevenir as doenças, né, nos peixes, né? Porque por meio dela
é possível detectar a doença, né, muito antes de apresentarem perdas, né, perdas significativas. Então, esse investimento de vigilância e rotina, ele é primordial por conta disso, por conta desse controle e de dar tempo de converter, de conseguir conciliar tudo isso. Os investimentos na instalações de quarentena também são essenciais. Como foi falado anteriormente, né, da questão de doenças exóticas que pode vir a ocasionar numa piscicultura local aqui no Brasil. Quando é trazido esses peixes, por exemplo, de outras localidades, é interessante deixar nessas instalações de quarentena para que não haja um surto, né, porque ela pode vir com doenças, né, e quando se coloca diretamente no cultivo, ela pode proliferar, né, essa questão de doença, né, dessas doenças infecciosas. Então, deixar esses animais em quarentena por um tempo é essencial para garantir a saúde do cultivo. Outro ponto muito importante são os requisitos de qualidade da água e estratégias de gestão para a piscicultura. A água é o elemento essencial, né, para garantir o bem-estar do animal, pois na água o animal ele vai desempenhar todas as suas funções vitais, né? E qualquer alteração na qualidade da água pode não somente afetar o bem-estar, mas também a questão de reprodução, alimentação, entre outros fatores, até mesmo o manejo, né, desses organismos aquáticos. E essa questão de qualidade da água, ela também pode ser medida por alguns kits, né, de análise de água, e geralmente são medidas a questão de pH, oxigênio, alcalinidade, a dureza, sólido suspenso e muitas outras coisas, né, que pode ser medido, que são essenciais para um cultivo. E nesse caso da qualidade da água, um dos componentes essenciais que pode afetar de forma bastante negativa, bem rigorosa, é a questão do oxigênio e da alcalinidade, pois o oxigênio é essencial para que o organismo ele fique bem, né, para que ele viva. Quando está também a questão da amônia muito alta, os peixes eles não vão desempenhar todas as suas funções vitais como deveriam, né? Porque eles vão estar bastante estressados, aquele peixe ele não vai se alimentar bem, ele não vai viver bem. Então, por isso que é muito importante que o piscicultor ou o pesquisador ele tem esse controle para a qualidade de água. Por isso que é um requisito muito importante a ser analisado. E com isso, né, o trabalho, né, tem a seguinte conclusão, que a qualidade da água, né, ela é essencial para que tenha o sucesso do cultivo, né, pois é nela que o peixe vai desempenhar todas as suas funções vitais e qualquer desequilíbrio pode afetar o bem-estar, a saúde do animal que está ali naquele ambiente. E também a qualidade da água ela também pode ser melhorada com a fertilização, a alimentação suplementar. E para obter o máximo, né, de benefício dos parâmetros da água, ela deve ser monitorada bem de perto e regularmente, como foi falado anteriormente, né, que é um fator primordial. E esse monitoramento, né, regular, ele evita, né, a morte repentina de peixes em massas, né? E para viveres em grande porte, né, em grande número de peixes, monitorar a qualidade da água é ainda mais fundamental, né, porque são muitos peixes por metro quadrado. E além disso, né, além da qualidade da água, para se ter o sucesso no cultivo, o processo de biossegurança, né, que foram todos os processos que a gente falou durante a apresentação, eles devem estar em dia, né, para que esses problemas repentinos não surjam, né, na produção. E tendo em vista, né, que todos esses elementos, a biossegurança, a qualidade da água, eles são essenciais para alavancar a produção. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.